parece que Paulo foi agrupando as obras da carne, 3 aqui, 2 ali, 4 aqui, 2 ali, 3, 5, 4, 3, 2. Ele foi agrupando por áreas da nossa vida. Por isso que eu chamei essas 3 primeiras de paixões. Então foi lutando contra a carne e vencendo as paixões. Por quê? A imoralidade sexual, a prostituição, a impureza, viver sem santificar, vendo coisas impuras e praticando coisas e falando coisas impuras e vivendo sem ter limites. Isso tem a ver com as nossas paixões, aquela força atrativa às coisas erradas que às vezes é mais forte do que nós. E aí o nosso vocabulário chama isso de um desejo intenso e incontrolável. Paixão é o nome dado a isso. Aí tem gente que me pergunta, e sobre a paixão de Cristo, pastor? Falei, a mesma coisa. É o desejo intenso que ele teve de morrer por nós para perdoar os nossos pecados. Ele foi chicoteado, ele foi envergonhado, ele foi humilhado, e ele foi suportando tudo aquilo, porque ele tinha um desejo intenso, ele estava apaixonado, nesse sentido. Ele estava com foco e nada iria pará-lo, era mais forte do que ele. Tanto que ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. Ou seja, querer, não sei se eu quero, não é da minha vontade, mas é da vontade de Deus, é da vontade do Pai, é a missão que eu vim para cumprir. Então, não importa o que eu vou sofrer, eu vou até o fim. É isso que é a paixão. Quando a gente vai até o fim e enfia o pé na jaca mesmo e vai até as últimas consequências por causa daquele desejo intenso e incontrolável. Às vezes pode ser usado para o bem, mas na grande maioria das vezes acaba sendo usado para o mal. Então, dando sequência, vem aí mais 2. E no versículo 20 diz, idolatria, feitiçarias. E nós vamos parar nessas 2 por enquanto. Domingo a gente continua a partir da inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Não parece que está tudo ligado a uma mesma coisa? A questão das contendas, problema de relacionamento. Então, prostituição, impureza e lascívia, paixões. Então nós precisamos vencer isso. Idolatria e feitiçaria é o misticismo. É o que nós vamos ver hoje. O misticismo, uma maneira mística de viver a espiritualidade. Parece espiritualidade, mas é obra da carne. Parece espiritualidade, mas é obra da carne. E aí depois problemas de relacionamento, contendas, dificuldades no trato em comunidade. Vê se não tem tudo a ver com problema de relacionamento. Ó. Inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facção, panelinhas, etc. Tudo no mesmo pacote. São várias obras da carne, mas tudo no mesmo pacote. No pacote do relacionamento, no pacote das contendas, da dificuldade que a gente tem em viver junto sem brigar, por causa da obra da carne. Então, hoje, são essas 2 aí que nós vamos ver. Que na minha leitura pertence à área da nossa vida que precisa ser tratada, que é o nosso misticismo. O que é misticismo? É olhar para a vida e entender a vida e as coisas de maneira mística. Ou seja, eu acabei de acordar, vou descer da cama. Eu vou descer com o pé direito. Porque eu já preciso começar o meu dia com o pé direito. Que se eu não botar o pé direito no chão, o meu dia vai dar errado. O que é que tem a ver o que vai acontecer no meu dia com o pé que eu desci primeiro da cama?
Mas tem gente que entende a vida desse jeito. Ai, eu vi um gato preto, então eu preciso bater 3 vezes numa madeira, porque senão vai acontecer algo ruim comigo. Eu estou torcendo para o meu time, então eu preciso colocar o dedo polegar entre o indicador e o médio, e assim eu estou fazendo figa, porque isso aqui é o símbolo de sorte. Ah, um pé de coelho. Se eu conseguir um pé de coelho, olha só, gente, e eu guardar aquilo, se eu achar um trevo de 4 folhas, e eu conseguir arrancá-lo, sem tirar nenhuma das folhas, e conseguir guardar aquele trevo de 4 folhas, e ele secar, sem desmanchar, e eu andar com ele, no meu bolso, dentro da minha carteira, ou em alguma parte da minha roupa, do meu corpo, tudo vai dar certo. E aí, meus irmãos, a lista é longa, e eu poderia ficar falando aqui até amanhã de simpatia que o povo faz, de jeitinho que o povo tenta dar para que as coisas deem certo na vida. Tudo isso faz parte do misticismo. Tudo isso. Então, o apóstolo Paulo diz que tanto a idolatria como a feitiçaria são obras da carne. As 2 palavras gregas usadas aqui é eidolatreia, muito parecido, parece até que nem foi traduzido, foi transliterado. Mas a palavra feitiçaria é uma palavra curiosa no grego, e ela parece com uma palavra em português que vai te causar um espanto. Valendo uma caixa de bombom. Alguém sabe qual é a palavra grega que o Paulo usou lá, que foi traduzido por feitiçaria? É uma palavra do nosso vocabulário. Talvez você até entrou em um estabelecimento com esse nome hoje, e nem sabia. Padaria? Não tem como, padaria é lugar de fazer pão. Farmaqueia, que transliterado vira farmácia. Sabia disso? A palavra grega que é traduzida por feitiçaria é farmaqueia. Sabe o que é que significa isso? Farmaqueia vem lá do Egito. Vem lá antes dos químicos. Tinha um grupo de pessoas e eles tinham um determinado nome. Antes dos químicos, antes dos farmacêuticos, era um grupo lá no Antigo Egito. Estou falando coisa de 5, talvez até 10 mil anos atrás. E eles... Quem falou? Como é que era o nome deles? Como que era, Ana Paula? O nome dos caras que... Ah, Cristiana, tá vendo aí? Bombeiro também é cultura. Alquimistas. Alquimistas, porque eles faziam testes. Botavam a água para ferver e vamos misturar isso aqui, com aquilo ali, e vamos experimentar, vamos inventar, usando a matéria-prima para inventar uma outra coisa. Inventar remédio, inventar arma, inventar uma maneira de usar o aço, o mineral, para fazer instrumentos de ferro usado como ferramenta ou como armas de guerra ou de defesa. Alquimistas. Então daí vem essa ideia da farmaqueia, que é misturar alguns elementos para obter um resultado que cause benefício para você. Por isso que o nome dado ao que a gente procura aí como remédio é farmácia.
o ramo farmacêutico, a farmacologia, que é o estudo, a doutrina, o ensino de misturar elementos da natureza e chegar a um elemento que possa te beneficiar. O objetivo comum é ser beneficiado, tanto na idolatria quanto na feitiçaria. Todo misticismo gira em torno dessa única ideia. O que é que eu posso fazer para me dar bem no final? Ah, você arruma um trevo. Ah, você um pé de coelho. Ah, você faz uma campanha de tantos dias, assim, assim, assim. Ah, você faz um jejum de tantas não sei o que lá. Ah, você entrega o dízimo, porque aí você vai se dar bem no final. Tudo que nos é transmitido com o objetivo de se dar bem no final é algo místico. Misticismo, tudo. Pode estar envolvendo a Bíblia, pode estar acontecendo dentro de uma igreja genuinamente evangélica. E, aliás, é o que mais tem nos dias de hoje. Um evangelho místico, um evangelho, sabe? A síntese do misticismo é o abracadabra. É uma expressão, você juntou os elementos certos, do jeito certo, na hora certa, alinhada com o universo, e você fala aquela palavra mágica, aquela expressão que vai acontecer algo para você se dar bem. 1, 2, 3 e abracadabra, e acontece. Tem muita gente encarando a Bíblia, encarando a vida com Deus de maneira mística. Ai, o que é que Deus vai falar comigo hoje? O que é que Deus vai falar comigo hoje? Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. 1 Crônicas 15, 29. Davi entrou na cidade, Mical estava na janela, desprezou ele. Preguei isso há pouco tempo, né? Na janela desprezou, Davi dançou. Ai meu Deus, o que Deus quer falar comigo? O que Deus quer falar comigo? Será que Deus quer falar que eu estou sendo desprezado por alguém? Será que tem alguém me olhando pela janela? Ai meu Deus, aí já começa. Será que eu estou desprezando alguém? Será que eu sou o Davi da história aqui? Ou eu sou a Mical? Eu sou o que despreza ou o desprezado? Quase sempre a gente é vítima, né? Então, eu sou o Davi. Porque ninguém quer ser a Mical que ficou estéril. Quer ser o Davi, que é o rei. Ninguém é bobo, né? Misticismo puro. Tratando a Bíblia como se fosse um horóscopo. O que é que Deus tem para mim hoje aqui? Para com isso. Que é isso, pastor? O senhor está duvidando que Deus pode falar através da Bíblia? Não. É exatamente por respeitar e amar demais esse livro, que eu acho que tratá-lo dessa maneira é uma irresponsabilidade, uma imaturidade. Ficar tratando a Bíblia como se fosse um horóscopo, como se fosse um conjunto de direções e ensinamentos para eu me dar bem. Quem disse que a proposta do Evangelho é a gente se dar bem? Quem disse? O nosso mestre não tinha onde reclinar a cabeça, meu irmão. Isso significa dizer que ele não tinha casa, não tinha cama, não tinha um travesseiro. Morreu pobre, carpinteiro, humilhado, cuspido, rasgado, como um bandido, crucificado no meio de 2 ladrões. Esse é o nosso exemplo. E ainda tem gente achando que o Evangelho é sobre se dar bem. Não entendeu nada. O Evangelho é sobre promessas. Promessa. Mas uma promessa é diferente da ideia mística de que eu sempre vou me dar bem. Sabe por quê? Porque algumas promessas, e a grande maioria delas, está ligado a passar pelas provações.
O Evangelho diz que é nas dificuldades que nós crescemos, é no deserto que nós aprendemos, é no problema que amadurecemos. Esse é o Evangelho. E existe promessa. Existe promessa, porque a Bíblia diz que se nós nos alegrarmos nas tribulações, entendendo que as dificuldades podem ser grandes professoras da vida, o motivo de passar por muitas aflições pode ser motivo de alegria. Por quê? Porque quanto mais aflições, quanto mais tribulações, mais a nossa paciência e a nossa perseverança vão ser crescidas, amadurecidas, exercitadas. E aí, com esperança, com perseverança, a gente chega a um caráter aprovado. Como ter um caráter aprovado sem passar por dificuldades? Como saber a sua fidelidade sem oferecer a proposta da infidelidade? Como é que você vai testar a sua fidelidade se você não for provado? Eu estou numa ilha deserta, eu e a minha esposa. Numa ilha deserta, só eu e a minha esposa. E eu me orgulho muito que eu sou um homem fiel. Nunca traí minha esposa. Mas você nunca teve oportunidade. Você está numa ilha deserta, só você e ela. Agora, eu estou com a minha esposa num lugar onde só tem outras mulheres. Eu estou sozinho de homem lá. Mudei para uma cidade com 5.000 habitantes, tudo mulheres. Aí é prova, hein? Aí é prova. Os irmãos entenderam? Quem entendeu? Tem alguém aí, meu Deus do céu? Então deixa eu dar para você a minha definição simples, até uma criança pode entender, do que é idolatria, do que é feitiçaria, na minha perspectiva hoje. Idolatria é colocar no lugar de Deus aquilo que não é Deus. Virou um ídolo. E isso é obra da carne. Por quê? Porque todos nós nascemos com essa tendência. A minha vida depende daquela pessoa. A minha vida depende daquele emprego. A minha vida depende daquele cargo. A minha vida depende daquela circunstância. Se eu perder, acabou minha vida. Idolatria. Quanto a gente não chegar à consciência e à maturidade de viver dependendo somente de Deus, ainda em alguma área, em algum momento, com algumas coisas ou pessoas, estamos sendo idólatras. E cuidado que Deus costuma tirar o que você acha que não pode viver sem, só para provar se você é idólatra. Cuidado, tá? Não posso viver sem isso aqui. Minha vida depende disso aqui. Minha felicidade, minha alegria está nisso aqui. Ainda que sejam familiares, gente querida, amada, ainda que seja um filho. Aliás, é o que mais tem. Mães ou pais idólatras. Os filhos viraram o Deus deles. Não vive sem o filho. Não consegue se ver sem o filho, se realiza no filho. O filho é a origem, o foco, a fonte e toda a expressão de alegria. Aí se tirar o filho, ai, mexe no meu filho. Cuidado. Cuidado, pode estar vivendo um processo de idolatria aí.
Ai, o meu emprego. Ai, aquele meu emprego é muito bom. Ah, porque eu estudei muito para poder entrar lá. Ah, porque foi uma luta. Ah, porque eu tive que passar no concurso. Ah, porque eu tive que fazer uma prova. Ah, porque eu passei por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Meu emprego, meu emprego, meu emprego, orgulho. Tem gente que enche a boca para falar, né? Eu sou tal coisa. Né? Uma vez, num seminário, no corredor, eu vi uma situação. Na época eu fiquei chocado. Hoje em dia eu já até entendo, mas na época eu fiquei muito chocado. Um aluno encontrou um professor e disse assim, não vou falar o nome, né? Lógico. Então, suponhamos que o nome dele seja Parede. Né? Aí o aluno vinha, o Parede está ali. Vocês sabem o que é Parede, né? Parede, está ali, Parede. Eu sou o aluno. Aí o aluno estava indo no corredor e o Parede estava lá, ele... E aí, Parede, tudo bem? E foi passando. No que ele foi passando, o Parede virou e falou assim, ei, pss, volta aqui. Quando ele falou, ei, volta aqui, eu já, opa. Aí eu já, porque nós somos terríveis, né? Aí eu já, aí fiquei curioso, o que vai falar? Aí virou e falou assim, Pastor Parede. Eu não estudei 4 anos, fui aprovado num concílio e estou penando no ministério para vir um novato seminarista como você me chamar de Parede. Para você eu sou Pastor Parede. Falei, eita! Não estou aqui julgando o coração do Parede, até porque eu não tenho condição para isso, mas é verdade. Tem gente que faz até do ministério um ídolo. Enche a boca para falar. Eu vou falar a verdade para você. Tem lugar que eu tenho até vergonha de dizer que eu sou pastor. Não quer dizer que eu me envergonho de Cristo. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Mas me envergonho dos evangélicos. E aí, quando a gente fala que é pastor, automaticamente vem a ideia, pastor evangélico. E aí, até você explicar que focinho de porco não é tomada, já era. Então, tem situações que eu prefiro até falar, eu sou professor. Não é mentira. Porque eu vou te falar, viu? É difícil. Então, meu querido, idolatria é isso. É você colocar no lugar de Deus o que só Deus pode ocupar, que é o centro da sua vida, o trono do seu coração, o motivo da sua alegria, a razão da sua esperança. Aí, só Deus deve estar. Nenhuma outra coisa. Nem o dinheiro, nem a profissão, nem o cargo, nem o ministério, e nenhuma pessoa, por melhor e mais querida que ela seja, não deve ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. Senão é obra da carne. Feitiçaria, farmaqueia, é tentar manipular os resultados. Porque é isso que a farmácia faz. Usa os elementos, manipula-os para atingir o objetivo desejado. A manipulação dos elementos para chegar em algo que beneficia o usuário. Isso é farmácia. Farmaqueia foi traduzida por feitiçaria. É exatamente isso. É tentar manipular. O pior é que a gente acha que feitiçaria é só quando trata de matar bicho, de jogar no caldeirão e subir fumaça. Aí a gente pensa na bruxa, né, com aquele nariz, com aquela verruga, com aquela caldeirão assim, perna de gato, zóio de abelha, não sei o quê. Ei, isso aí é desenho animado, filho. Isso não é vida real, não. Isso é Hollywood. Você quer saber o que é feitiçaria na vida real? Quer saber o que é? É isso aqui, ó. Ô fulano, você está sabendo daquela situação lá? Então, você não podia dar uma palavra assim, assim, assim? Você podia chamar o fulano de tal, que o fulano de tal, ele vai poder ajudar, e não sei o que lá, tá bom? Ó, conto com você, tá bom? Nós vamos resolver isso.
Ô fulana, então, já falei com o Beltrano, e ele falou que vai... Você poderia também dar uma palavra assim, leva o ciclano, porque nós juntos a gente pode... Manipulação das coisas para obter o resultado desejado. Farmaqueia, feitiçaria. Mais conhecido como politicagem. Viu como é que tem muito mais feiticeiro do que a gente imagina? Manipulação. Manipulação. Toda vez que eu tento manipular situações, circunstâncias, pessoas, palavras, atitudes, para obter um resultado desejado, para me beneficiar, eu estou sendo feiticeiro, farmacêutico. Aí apertou, né? Ô fulano, olha só. Eu estou concorrendo lá naquela igreja. Me dá uma moral lá. Você conhece o vice-presidente lá? Liga para ele lá, me indica. O que tem de gente vendendo a alma para conseguir um resultado desejado? Feitiçaria. Está manipulando o resultado. Aí, como é que eu posso, então, vencer essa obra da carne? Confie que o único que está no controle, ele não precisa nem manipular nada, porque ele tem o controle, o governo de todas as coisas, é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Bote o seu joelho no chão e entregue as circunstâncias, as falas, as pessoas, tudo nas mãos daquele que governa e diz: Senhor, seja feito conforme a tua vontade. Controle o seu desejo de manipular as coisas, manipular as pessoas. Ai meu Deus, ai, vai dar briga, ai, deixa eu falar logo aqui com o fulano, eu vou... Não, feiticeiro, sossega. Você quer ajudar? Bota seu joelho no chão e que a sua oração seja conforme a tua vontade. Pai, eu estou morrendo de medo, eu estou achando que vai dar uma brigaiada, vai ser um quebra-pau. Mas eu quero entregar no controle das tuas mãos. Que o Senhor não permita que nenhuma palavra fora da tua vontade seja dada. Que o Senhor não permita que nenhuma atitude, que o teu Espírito segure as línguas, as bocas, os braços, e que todos sejam governados e controlados pelo Senhor. Eu confio no Senhor e eu quero ver o agir do Senhor nessa situação. E vai, meu irmão. E você vai se surpreender. E aí você vai cair em si e perceber que por mais que você tente manipular as coisas, nada está no controle das suas mãos, porque você não é Deus. Aí você manipulou, orquestrou todos os elementos, tudo certinho, alinhou com a vontade do universo, já ligou, já combinou, já não sei o que, não sei o que lá. Chega na hora, alguém fala um negócio lá que você não esperava. Aí levanta alguém que você nem imaginava e toca o troço para o outro lado, mas não sei o que lá. Aí você fala: eita, e agora? Aí não dá. Em público, o feiticeiro, ele sossega. O feiticeiro só age na surdina, você sabe, né? É tudo escondido. O feiticeiro gosta do escuro. Só que o nosso evangelho é da luz. Então, meus queridos, não há necessidade nenhuma da gente tentar manipular nada. Não há necessidade nenhuma da gente colocar no lugar de Deus aquilo que não é Deus. Deixa Deus ser o Senhor da sua vida. E deixa Deus governar a sua vida. E você vai exercitar a sua espiritualidade de verdade. Não precisa confiar em nada que é humano. Confie somente em Deus. Ele proverá todas as coisas. E não precisa tentar manipular nada. Ele está no governo, no controle de todas as coisas. Quando a gente nasceu, Ele já estava. A gente vai morrer e Ele continuará sendo. Ele está no governo da história de toda a humanidade.
Você acha mesmo que eu, que não vou viver nem mais do que 100 anos, vou poder ajudar Deus a governar a humanidade? Ele já faz isso milhares de anos antes de eu nascer, gente. Que presunção, que soberba. Por isso que é pecado, por isso que é obra da carne. É a pessoa se sentir importante demais para achar que ela pode ajudar Deus a controlar a situação. Você está tirando o poder de Deus, você está descrendo, desconfiando do seu Deus que é onipotente, é todo-poderoso. Ele está no controle de todas as coisas. Mas e se der errado? Servirá para aperfeiçoar a nossa fé, forjar o nosso caráter e amadurecer o nosso espírito. Nós não temos prejuízo, irmãos. Se der certo, é bênção. Se der errado, é aula. Louvado seja Deus. E é assim que a gente vai vencer o misticismo, confiando e colocando Deus no seu devido lugar. Que Ele seja louvado, que Ele seja adorado. Amém, amém, aleluia.